Saudações, minhas amigas, saudações, meus amigos da lista de contato. Eu, em especial, quero falar alguns nomes aqui: Andréia Maia, Rosângela, Rosiane, Cristiane, Crisinha, minha cunhada, né? Entre outras pessoas, que são muitas, né? Semana passada eu falei o nome de alguns homens, hoje estou falando o nome de algumas mulheres, né? Mas saudações a todos. Hoje é o nosso segundo estudo que nós estamos fazendo. Hoje vamos falar sobre pecado e graça. O que é o pecado, o que é a graça? Na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia, muitas vezes nós não a entendemos. Se fosse fácil entendê-la, não teríamos hoje pelo menos 40 mil denominações somente no Brasil e cristã. A Bíblia, os 3 primeiros capítulos dela, vão falar qual era o plano original de Deus, a vontade de Deus para a raça humana. E depois, o restante da Bíblia vai mostrar a problemática do pecado, como Deus lida com ele, e finalmente os 3 últimos capítulos que estão no Apocalipse, como Deus resolverá a problemática do pecado. Então, a Bíblia é um livro maravilhoso. Estudamos semana passada, nós vimos o vídeo, que nos mostra o que ela é e como nós podemos confiar nela. Então, eu quero começar abrindo o Salmo capítulo 1, o Salmo 1 aqui para nós. Eu quero mostrar para nós o que diz aqui no Salmo 1. Logo de início, a Bíblia fala o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora eu quero ir para o Salmo 32 também. No Salmo 32, ele é assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. E finalmente o Salmo 51, ele vai nos falar também algo magnífico, algo assim que vocês irão ficar chocados quando lerem comigo aqui sobre esta parte do pecado. A Bíblia fala assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão da tua misericórdia, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Podemos observar algumas palavras-chave que se repetem em comum, que é uma cadeia aqui que vai se repetir. A palavra impiedade, pecado e escárnio, ele é mencionado no Salmo 1. A palavra transgressão, pecado, iniquidade, Salmo 32. A palavra transgressão, iniquidade e pecado, no Salmo 51. O que significam essas palavras? Nós muitas vezes conhecemos a palavra pecado e achamos que tudo é a mesma coisa. Quando Eva cometeu o pecado, o primeiro pecado da raça humana, o pecado que ela cometeu não foi grave, mas também não foi uma iniquidade como filho dela de matar, assassinar alguém. E o que aconteceu? Esses 3 pecados, no sentido original, pechá, ravon e ratá, são palavras originais que são pecados que vão crescendo. Vocês se lembram que a Bíblia mesmo vai falar da história de um dilúvio que teve na terra. Quantos se salvaram? 8 pessoas. E a outra parte, o que aconteceu com ela? E por que chegou nesse ponto de Deus destruir toda a raça humana? Simplesmente porque eles foram cometendo pecado e o pecado foi avolumando até que chegou o ponto que Deus resolveu destruir aquela raça. Mas com base em 3, veio novamente a nova semente, Sem, semitas, Cã, cananeus e Jafé, os jafitas, vieram todos nós que estamos aqui hoje. Curiosamente, o pecado está avolumando. Agora existe um homem na Bíblia, existe um homem na Bíblia que ela vai dizer da história dele. O nome dele era Daniel. E Daniel, uma vez, ele orou por seu povo. Eu quero somente mencionar algumas partes dessa oração de Daniel aqui. Daniel, ele também fez uma oração aqui na sua história, que eu quero mencionar com vocês aqui. Daniel, capítulo 9, a Bíblia vai falar para nós sobre este assunto aqui. Daniel, capítulo 9. Olha o que ele fala aqui no versículo... Daniel 9, versículo 5. Vamos ver o que está escrito aqui. Daniel 9, versículo 5. A Bíblia diz para nós o seguinte: nós temos pecado e cometido iniquidade. Versículo 11, o que diz aqui? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso as maldições estão escritas na lei de Moisés. Agora outro versículo aqui, 13. A palavra-chave aqui, como está escrito na lei de Moisés,
todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos da nossa iniquidade. A palavra iniquidade. Versículo 16. Vamos encontrar a palavra pecamos, a palavra iniquidade. Versículo 24. Dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Portanto, nós temos aqui uma oração de um homem justo, que se colocou na posição de um homem injusto. Por que que ele se colocou na posição de um homem injusto? Por causa da sua natureza. Ele sabia que pecado, Daniel sabia perfeitamente que pecado é uma condição, e esta condição nos leva ao fruto. Qual é o fruto do pecado? A ação, que é a iniquidade, que é a rebeldia, a rebelião, a transgressão da lei de Deus, e tudo que você imaginar que existe no mundo de mal. Isto aí está ligado à natureza nossa de pecado. Portanto, volto a puxar a Bíblia aqui. Agora, existe uma profecia, finalizando, em Isaías 53. Olha o que está escrito em Isaías 53. Vamos achar aqui o livro do profeta Isaías. Isaías 53. A Bíblia vai nos dizer o seguinte aqui, neste texto. Isaías 53. Existem alguns versos chaves também, não vamos ler todo. Versículo 5, 53, 5. Aqui está dizendo: mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão, e esmagado ou moído por causa das nossas iniquidades. E versículo 10 vai nos dizer assim: todavia o Senhor agradou esmagá-lo, moê-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a prosperidade de muitos. Portanto, resumindo, a Bíblia, que é este livro maravilhoso, que os 3 capítulos falam qual era o plano de Deus. O que aconteceu com o homem por causa do pecado. A Bíblia diz: bem-aventurado, feliz aquele que não peca, não anda pecando, transgredindo, cometendo iniquidade. E depois um profeta orou por seu povo por causa dos seus pecados. E finalmente havia uma profecia no Antigo Testamento, confirmando com a profecia de Daniel. Daniel capítulo 9 é uma profecia. E confirmando isto tudo, agora nós vimos o surgimento da solução para a problemática do pecado, que é Jesus Cristo. Minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, entenda isto, que o problema do pecado é solucionado com o sangue de Jesus. Mas ele não lhe dá autoridade, não lhe dá a carta branca para você sair pecando novamente. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.